as ativações que estão chegando na Terra desde o dia 30/6, e você tem sentido no seu corpo físico, no seu sono, nos seus sonhos, os códigos que têm chegado, esses sonhos aí todos intensos, todos cheios de informações que você talvez não tenha entendido muito bem, tem total relação com as ativações do encontro dos nossos dois sóis. O Sol da nossa galáxia com o Sol central, o nosso Sol espiritual, Sirius, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Em algumas épocas do ano, ela também está ali no nosso céu diurno. E nós vamos falar sobre isso hoje, vamos entender os códigos de ativação da sua missão de alma ativados neste portal e antes e também depois. Seja bem-vindo, ser multidimensional. Eu sou Fernanda Ohana e hoje nós vamos falar da queridíssima constelação de Sírius, desse encontro anual que acontece no portal, exatamente no portal 7/7. Numerologicamente falando, nós temos aí 7/7 do ano 1, que dá exatamente número 6. Número 6 no Kim Galáctico é o Hierofante, é o enlaçador de mundos, aquele que decodifica o entremundos, que está ali dançando, bailando entre todas as dimensões e ativando os códigos no seu DNA, no nosso DNA, trazendo as informações para ativação da sua missão de alma. E é isso, então, hoje eu vou trazer 3 pontos importantes, são 3 supercódigos que estão sendo ativados em massa dentro do planeta Terra, em termos de multidimensionalidade, em termos de prática do nosso cotidiano, e posteriormente vou trazer 4 missões específicas de seres multidimensionais, de seres sementes estelares sirianos que estão hoje aqui atuando no planeta Terra, na transição planetária, contribuindo com esse grande, importantíssimo acontecimento que estamos todos passando. Então, se você se identifica como uma semente, você é um estudioso, um alquimista, fica aqui para entender um pouco mais sobre esse importante evento que estamos presenciando, certo? Então, bora para o vídeo. Desde os antigos sumérios, antigos egípcios, desde os antigos lemurianos, dos povos de Atlântida, nós sabemos a influência que os povos de Sírios desempenham na humanidade, aqui no planeta Terra. Eles abraçaram a Terra nesse processo de transição planetária como seus filhinhos, seus amados filhos, suas amadas obras. São construtores, lembrem-se disso. Então, desde muito tempo, eu falo muito tempo mesmo, esses seres eles já contribuem em todo o processo de evolução, seja tecnológico, né? Eu não falo de tecnologia daquelas que nós conhecemos de forma e a inteligência artificial, por exemplo. Isso não é nada comparado à tecnologia de construtores de mundos, de planetas. Então, quando a Terra precisou passar pelo processo de transição, de reestruturação dessas vibrações frequenciais, Sirius abraçou esse processo. Então, é a raça predominante no quesito estelares atuantes no planeta hoje em termos de ancoragem. Nós sabemos que as ativações frequenciais, elas são ativadas no contato direto com a luz. Então, quando há este encontro dos dois sóis, essa luz ela se expande em um nível altamente brutal, incompreensível diante das nossas compreensões humanas mesmo. É por isso que esse tipo de informação a gente assimila com o sentir, com o nosso cardíaco, porque não tem como a gente racionalizar essas informações sem passar pelo processo de ressoar. O ressoar ele sempre vai ser levado ao nível do sentir. E toda vez que um portal ele acontece, independente de portais numerológicos que a gente conhece, esses vórtices eles já são ativados.
no tempo que a gente conhece linearmente falando, 15 dias, aí no dia de abertura e 15 dias após, essas energias estão altamente intensas, de chegadas, né? Campos abertos, vórtices operando em máximas voltagens ali, propiciando essas chegadas, essas atualizações. E quando a gente fala de dois supersóis se encontrando, então, assim, é de você não conseguir dimensionar essas potencialidades. Por isso que desde o dia 30 e antes disso até, você tem sentido muitas coisas no teu corpo físico, desde até a chegada, vamos dar esse exemplo de Quirón em Touro, por exemplo, quando começaram a sentir, você começou a ter uma sensação de querer cuidar mais do seu corpo, de querer cuidar mais de si mesmo, de ter contato mais com a terra, com a natureza, e aí isso foi se intensificando desde o último dia 30 do 6, sonhos, em lembranças de, sei lá, até de sonhos de outras vidas, mas da sua infância, memórias que foram se desbloqueando, foram se ativando, coisas que talvez você não tivesse tido acesso ainda. Vontade de ter uma vida diferente, de sair de tal emprego, de atualizar informações, de melhorar seus relacionamentos afetivos com a família, ou de sair de ambientes tóxicos, enfim, é, essas coisas que antecediam esse grande encontro desses dois sóis, iluminando algo que estava no oculto, algo que estava escondido. E quando a gente fala de Sol ativando Sirius e Sirius ativando Sol, então é batata, como a gente fala. Porque os Sirius, né, os sirianos, eles são conhecedores da liberdade infinita. Então, independente de você ser um semente estelar siriano ou não, isso não vem ao caso agora. Eu estou falando de uma ativação em massa de luz adamantina, de luz cristalina chegando no planeta, ativando mesmo de uma luz azul, de uma luz siriana sendo trazida pelo Sol, esses dois sóis se encontrando, é de iluminar mesmo questões que estavam no seu oculto. Se você está em um relacionamento tóxico, em um ambiente abusivo, em um ambiente que te oprime, esses códigos de liberdade que estão chegando no planeta vão propiciar esses desejos de se libertar de tudo. Esses três códigos, eles têm total relação com o que você tem sentido, com o que está acontecendo. Um, ele é o código da liberdade espiritual. Esse código da liberdade espiritual, ele propicia uma sensação em você de quebra de limitações kármicas, sejam relacionamentos kármicos, sejam trabalhos, sejam questões kármicas com financeiro, com vida, com crenças, queima contratos antigos de opressão e de silenciamento, então você sente vontade de falar mais aquelas coisas que você mantinha engolindo, sempre calada, sempre oprimindo questões, e você sente aquele desejo vindo mesmo do teu cardíaco de dentro de assumir sua soberania espiritual, porque você é um ser espiritual aqui na Terra. O segundo código que vem sendo ativado, o código do aterramento estelar. Nesse código, a gente compreende que a maior armadilha de você receber tantas frequências no planeta é que todos os nossos corpos eles funcionam como antena, então eles são receptores. Mas receber altas frequências, há um risco de você ficar pairando, flutuando ali com uma espécie de ansiedade mental, flutuando ali em frequências elevadas e não ficar aterrado. E pelo fato de que o nosso corpo ele é essa antena biológica, a gente tem sentido mais necessidade de entrar em contato com a terra, de pisar os nossos pés no chão, literalmente tocar a terra descalço, porque senão a gente fica pairando no mundo da lua, tendo sonhos e procrastinando e querendo coisas de forma, nossa, eu acredito que tais coisas vão acontecer comigo, mas não age aqui na vida prática, né? Então esses códigos, eles propiciam muito isso também, porque tu tá recebendo a informação de que tu é um criador da tua própria realidade e acredita fiamente nisso, mas não tem ação prática aqui na matéria, e tem que lembrar que nós estamos humanos, então os estelares, né, os códigos, eles não vêm fazer por nós aquilo que nós estamos aqui para fazer. Então, é ter essa consciência mais discernida de que o código ele chega, ele ativa a lembrança, mas nós humanos construímos o que nós temos a construir. O terceiro código é o código da memória celular. Sirius ativa as lembranças da nossa vida antes de encarnar na Terra. Então, muitos sonhos que você tem tido em lugares, sei lá,
aleatórios, digamos assim. Sonhos bons que funcionam no seu intelecto inconsciente como lembrança, como uma sensação gostosa de conhecer aquele lugar, aquelas pessoas, aquela sensação que você sente quando está ali, aquela lembrança que parece que realmente não é um sonho. Então podem estar relacionados com vidas antes daqui. Eu não falo de vidas passadas há 100, 200 mil anos atrás aqui no planeta, caso você seja uma alma velha, né? Uma velha alma, um índigo, enfim. Eu falo de você acessar memórias e sensações que você sentiu antes de vir para cá. Os cenários, os seres podem não ser condizentes com a realidade, porque a nossa mente reflete o que ela conhece daqui. Até porque a nossa alma, conectada ao grande espírito, funciona com sensações. É o sentimento que liga. Então, talvez é, ideias. Ideias. Para você ter uma ideia, este canal aqui ele foi criado. Não fazem 30 dias ainda que ele foi criado. E ele faz parte da ancoragem de ativações que eu já venho me preparando desde 2022 para começar esse projeto. Ele está sendo ativado agora. Talvez as ideias que tenham chegado para você não sejam só ideias altamente aleatórias. Até porque ideias, elas não existem. Existem lembranças e as ideias que você sente que faz muito sentido com aquilo que você acredita, com aquilo que ressoa na sua alma, no seu coração, elas podem estar te indicando o caminho de acessar o registro da sua alma, aquilo que você escreveu no seu plano de alma que iria fazer aqui. Códigos que chegam e ativam memórias, ativam lembranças dentro do teu campo, dentro do teu corpo, dentro do plano que a tua alma predeterminou que viveria. E agora, caso você talvez imagine que seja uma semente estelar siriana, quer confirmar, quer trazer essa ressonância do seu coração, esse é o momento propício. A abertura de portal, os dias anteriores a isso trouxeram informações sobre isso, os próximos dias também trarão. Então, eu trago aqui 4 características importantes sobre a missão dos sementes das estrelas de Sírios e auxiliar outras pessoas nesse processo. Fica aqui que é um momento de entrega de códigos também que estão sendo ativados nesse momento dentro dessa troca, e nós vamos entender um pouquinho sobre como esses códigos, essas ativações, elas funcionam e como as sementes estelares que estão à sua volta, elas contribuem dentro da lembrança da sua própria missão. Se você se identificar com pelo menos uma dessas, você pode estar aí sendo uma dessas grandes ancoradoras dessas novas energias no nosso planeta. E temos muita gratidão por sua missão e por você estar aqui, neste agora. Mesmo que você não lembre, mesmo que você nem saiba ainda o tamanho da importância que é a sua vida e a sua missão, a sua existência. O fato de você existir e estar aqui, neste agora, ancorando a sua vida. Sem precisar fazer nada estrambólico, nada, sabe? Só ser você, sendo você neste agora. É uma grande missão e gratidão por isso. 1. Missão de ancoragem e ativação da geometria sagrada. Engenharia de redes. Como grandes arquitetos do universo, eles assumiram uma missão de recuperar e estabilizar a energia, literalmente as redes de energia cristalina do planeta Terra. Para que eles façam isso, eles acabam tendo essa compreensão de que o nosso corpo físico é aquela antena biológica. Então essas pessoas, elas têm o hábito de cuidar bem do seu corpo, de ter contato com a natureza. Essas pessoas raramente ficam doentes, elas têm uma estrutura física muito resistente. Elas literalmente ancoram a energia do ambiente em que elas estão, sem precisar nem falar nada. Elas nem sabem, às vezes elas nem acessaram ainda essa lembrança de que são essas sementes, de que tem essa missão. E talvez elas nem acessem, porque depende do que ela descrever ali no plano dela, se acessar isso ou não, mas enfim. E elas estão ali, pessoas que passam por grandes traumas, de perdas, por exemplo, e têm uma resiliência muito forte. Elas têm uma coisa nelas que ancoram mesmo. Sabe aquelas pessoas que chegam num ambiente e modificam a energia do lugar? Elas têm uma presença, uma oniponência no corpo, na estrutura física delas. Elas chegam no lugar e o ambiente muda. Transmite uma paz, uma energia muito boa, muito gostosa.
provavelmente essa pessoa ela tem essas sementes, elas provavelmente podem ter crescido em ambientes disfuncionais, porque elas foram aprendendo desde cedo a serem pessoas mais, como é que eu posso dizer, aquilo que a gente chamaria de pessoas fortes. Só que essas pessoas não são aquelas pessoas que o trauma moldaram elas. São aquelas pessoas que elas têm uma sabedoria interior muito grande, foram buscadoras desde cedo de conhecimento sobre neurociência, alquimia, são estudiosas, elas tentaram entender as coisas que aconteciam com elas e foram compreendendo tudo isso ao longo do caminho. Então, a estrutura física, mental, emocional dessas pessoas, elas são de ancorar mesmo o ambiente. Então, coisas que atraem muitas pessoas problemáticas, porque as pessoas que têm problemas chegam até ela e ancoram e melhoram sem ela precisar nem fazer nada. Segundo código, quebra de dogmas e o despertar do inconsciente coletivo. Os Sirius têm essa consciência ligada à liberdade. Uma das maiores missões dessas almas é atuar como agentes de choque cultural e espiritual. Eles literalmente são aquelas pessoas que entram nos relacionamentos, que são as ovelhas místicas da família, e elas já nascem com uma visão de crença, de religião, de espiritualidade, de cultura. Elas são mestres em quebrar essas velhas crenças, estruturas de controle de manipulação. Sabe aquelas pessoas que entram em relacionamento e a pessoa modifica a vida inteira em relação às crenças, parece que começou a se relacionar com aquela pessoa que tinha uma visão diferente de tudo, e ela muda, mas muda para muito melhor. Não é aquele relacionamento abusivo, não, que controla a pessoa, ela naturalmente, com com a visão que aquele parceiro dela tem, ela instintivamente muda também. E aquele relacionamento acaba, talvez, né? E aquela pessoa, ela entra num outro relacionamento e leva a sabedoria que ela pegou para o outro relacionamento. É uma coisa em rede que esses sirianos eles colocam no mundo por onde eles passam. E essas pessoas, elas utilizam muito o ver, a comunicação. Então, em termos de profissão, tem muitos artistas, cantores, terapeutas, porque essas pessoas, elas trazem à tona tudo aquilo que está no inconsciente. Então, mesmo que essas pessoas elas estejam, sei lá, um vendedor numa loja, ela tem uma habilidade de um dia alguém, sei lá, eu estou num dia ruim, talvez, eu chego para comprar uma roupa numa loja e aquele vendedor ele tem uma habilidade com a comunicação e uma escuta tão ativa que ele adentra no fundo da minha alma e me faz sair de lá como um dia muito melhor. Então, essas pessoas elas podem estar em qualquer lugar. Não é só nas terapias que trabalham exatamente com isso, mas elas sentem muito esse chamado desde cedo a trabalharem exatamente com isso, porque provavelmente elas tiveram que trabalhar isso nelas também e vão ancorando essas energias ao longo de suas vidas e ajudam as pessoas a olharem para os seus traumas, para as suas dores e quebram, literalmente quebram contratos kármicos de submissão, de medo, de manipulação também. São conhecedores da liberdade. Então, eles não conseguem, em alguns momentos, entender por que as pessoas se submetem em relacionamentos abusivos. É como se para eles fosse uma coisa muito natural sair de relacionamentos assim, sair de situações opressoras, porque eles não conhecem esse aprisionamento. Eu gosto até de falar que é uma energia muito ariana, né, uma energia siriana, porque tem uma coisa do desapego. Eles não conseguem estar em ambientes que oprimem, e também não gostam de ver essas coisas acontecendo com outras pessoas. É uma coisa deles. E aí, até que eles se lembrem, quando eles acessam essa informação de que são sirianos, de que estão aqui em missão, esse rolê, blá blá blá, assim como todos nós estamos, e aí eles vão entendendo que realmente todo mundo tem seu próprio processo, cada um está no seu tempo. E quando você acessa sua missão de alma, independente disso, tudo que eu estou falando aqui para vocês, você identifica que não tem mais vítima, não tem mais algoz, todo mundo está no seu próprio tempo, no seu próprio processo. Mas uma coisa importante, quando você acessa a seus códigos de luz, a sua informação pessoal mesmo, você sai de qualquer
posicionamento de vítima. Você vai entendendo que você é construtor de realidade. Então, se você tem a autoridade, a autonomia de você escolher, de você ser tudo que acontece na sua vida, inconscientemente ou não, ou de forma consciente, foi uma escolha. Por alguma razão, você escolheu estar ali. Então, quando nós sabemos que nós temos tanto poder na nossa vida, nós não colocamos mais o poder na vida, o poder de mudar a nossa vida nas mãos de outras pessoas. E automaticamente nós não colocamos mais a responsabilidade também de nos fazer mal, de nos vitimizar nas mãos de outras pessoas. É óbvio que quando a gente vai falar de uma forma muito mais simbólica e profunda de tudo isso, cada coisa está funcionando exatamente como estava ali no nosso plano de alma e cada qual está no seu devido lugar. Terceiro código de ativação dessas é que eles são guardiões da mutação de DNA desde os povos antigos, né? Esses sirianos eles têm essa ancoragem aqui no planeta e em todos os planetas que passam pela evolução que a Terra está passando nesse momento, que é de planeta tridimensional a planeta de quinta dimensão. Lemúria, Atlântida, Antigo Egito, todos os lugares altamente evoluídos tinham o dedinho dos sirianos ali, era a estrela que guiava esses povos e toda a antiga sabedoria, todos os conhecimentos, grandes conhecimentos tiveram essa guiança. Estão literalmente neste agora trabalhando na reativação dessas memórias, dessas lembranças. Eles ensinam que tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a espiritualização ser a morte do ego, na verdade é uma grande falácia, porque espiritualizar-se é, de fato, integrar a espiritualidade à matéria. Ou seja, compreender que na matéria há energia, e energia é espiritualidade. Espiritualidade é o que nós somos, e nós viemos aqui experimentar uma vida humana, mas não deixamos de ser espiritual por conta disso. O que nós chamamos de matéria é pó. Pó é pó estelar, pó das estrelas, como eles chamam. Essas irradiações, elas são energia, pura energia que veio diretamente da fonte. Eles falam que um Deus átomo mora em cada uma das nossas células e que o corpo físico é energia acumulada. Então, não tem como matéria não ser luz, não tem como matéria não ser espiritual, não ser Deus em ação, densificado, acumulado, juntinho, experimentando, vivendo a experiência humana. Por último, mas não menos importante, talvez a coisa mais importante que nós vamos é, pegar aqui nesse encontro de hoje, é o código da integração da alquimia do eu sou. Neste código, os sementes que vieram ancorar aqui na Terra, eles vão abordar a questão da integração das polaridades. Sirius por si só é uma grande dualidade. Tem Sirius A e Sirius B. Sirius A, tecnologia, geometria, uma grande mente analítica, os felinos, guerreiros, construtores de mundos, de universos, de galáxias, de planetas, enfim, felinos, né? E aí Sirius B com profundidade, o povo das águas, os oceânicos, os cetáceos, aquele pessoal que tem a ligação muito forte com os golfinhos, com as baleias, enfim, o povo do misticismo, o povo do xamanismo, o povo que está ali com a espiritualidade ali mais ativada, ponto em que nós vemos tudo o que está acontecendo aqui na Terra hoje. Pessoas recebendo o chamado para se tornarem pessoas da ciência se tornando médicos na medicina tradicional chinesa, médicos que defenderam a ciência por eras, agora trabalhando com reiki, unindo a ciência à espiritualidade. Pessoas que agora trazem para os seus consultórios de medicina médiuns, reikianos, terapeutas multidimensionais, mesas arcturianas, mesas sirianas, mesas multidimensionais. Isso é um grande salto dentro do processo de ancoragem mesmo dessas frequências, dentro do processo de transmutar e de elevar a vibração do planeta Terra para receber
nessa reta final mesmo de transição planetária, as frequências que precisam chegar. Também os espiritualistas usando a internet, a tecnologia de Sirius já para trabalhar. Eu vi esses dias um canal muito belo de uma americana que faz reiki ao vivo aqui no YouTube. Eu achei belíssimo a ativação em tempo real, a coisa mais linda, né? Enquanto reikiana, enquanto espiritualista e trabalhadora aqui da luz neste planeta, essas integrações me deixam muito fascinada. Então, trabalhar hoje e ver essa magnitude que a ciência está trazendo, na verdade é uma lembrança também, porque nós sabemos que desde épocas bem remotas, as que foram queimadas e chamadas de bruxas, já faziam isso, elas já trabalhavam com misticismo, com a espiritualidade, depois isso foi se tornando ciência, e agora tudo está só passando por um grande processo de relembrar. Então, se você se identificou com essas características, se conhece alguém, comenta aqui o que você está sentindo das ativações deste grande encontro de sóis, marca que aquela pessoa que você acha que é um siriano ou qual que é a sua linhagem, caso você já tenha acessado, que é uma semente das estrelas de qualquer lugar deste universo, ou de qual universo seja. Enfim, o que você sente sobre esse assunto, o que você gostaria de abordar nos próximos temas deste canal. Pode trazer, comenta aqui, deixa teu joinha, se inscreve no canal e vamos que vamos para mais informações, para mais episódios, que tem muita coisa boa para chegar. Tem muitas coisas que já chegaram, estão sendo preparadas, estão no forninho para sair aqui no canal para vocês. E é isso, vamos continuar nos hidratando bem, tendo contato com a Terra, aproveitando Quiron em Touro e ainda o reverberar das energias deste grande portal, deste encontro de sóis. Lembra-te,